Senhoras e senhores, Bitcoin, correçãozinha marota também. Depois dessa pernada que o Bitcoin estabeleceu, saindo de 83 mil e batendo 111, é normal uma correção mais forte. Afinal, foram 33% de alta. Então a gente vai falar aqui de XRP, Pendle, Sui e Pi Network. O que está acontecendo? Vamos lá entender no gráfico. Eu, Ruders Kletter, aqui do canal Cryptoners, sejam bem-vindos à nossa comunidade e vamos falar dela primeiro, tá? XRP, que está em uma fase corretiva, o que é extremamente natural, porque o Bitcoin, galera, tá corrigindo bastante, tá? E é uma correção desde o seu novo topo histórico, que é um topo histórico de 111 mil dólares, quase 112, de 7,8%, tá? Então, as criptos que estão em fase unilateral com o Bitcoin tendem a corrigir também. XRP que começou aqui uma onda mais severa de correção no dia 23 de maio e também bate aqui com o nosso querido Bitcoin, que está começando a corrigir pra caramba de forma mais forte no dia 23 de maio, tá? Então a XRP começou a acompanhar o Bitcoin, estava num canalzinho de tendência de alta bem interessante, a gente nota pelo próprio MACD, a gente nota pelo próprio MACD a tendência de alta aqui, né? Uma tendência bem avantajada. A gente teve a reversão no dia 18 de maio. E nesse momento, a XRP continua no seu canalzinho de lateralização, que eu comecei a traçar esse canalzinho já tem boas semanas, tá, gente? E agora segue lateral, estado lateral, se comportando de uma maneira extremamente saudável, tá bom? Correção até o momento extremamente interessantes, saudáveis, esperando o Bitcoin se recuperar dessa fase de correção, pré-correção que está estabelecendo, tá? Né? A gente vai ter impressão de dinheiro na América do Norte e o Bitcoin está sentindo o impacto de forma extremamente negativa. Isso aqui é normal, tá, gente? Agora a gente vai falar de Pendle, que nesse momento está em uma fase de correção um pouquinho mais forte e também começou a sua fase corretiva ali no dia 23 de maio também, juntamente com o Bitcoin. Neste exato momento aqui, tá fazendo um candlezão gigante. Então, se você estava alavancado em Pendle, cara, sinto muito, mas provavelmente você foi liquidado se você não abriu margem para isso, né? Pendle que vem uma tendência de alta desde a semana do dia 12 de março ali, vem uma tendência de alta simplesmente interessante, né? Se a gente for traçar aqui um fractal aqui de percentual de valorização, 149%, 77 dias. Isso aqui é simplesmente absurdo, tá? Para você que está posicionado na Pendle aí, visando o médio, longo prazo até o final desse ciclo, nada de novidade, pode continuar ali, lógico, ajustando os stops, até porque se a gente tiver uma correção mais severa no Bitcoin, a Pendle vai começar a acompanhar de uma forma mais severa também, tá bom? Então, nada de novidade na Pendle. Se você está operando no curtíssimo prazo, day trade, scalp trade, né? De curtíssimo prazo, eu recomendo que você ajuste os seus stops, porque podemos ter mais correção. Pendle abaixo de 3,68 centavos é simplesmente oportunidade maravilhosa, tá? Então fica de olho na Pendle, tá bom? Se ela romper isso aqui, você vai poder ajustar o seu preço médio de uma forma mais equilibrada, mais interessante. Tendência de baixa ainda? Tendência de baixa até que o Bitcoin mostre o contrário, tá? Mostre um padrão aqui de recuperação, tá bom? Belezinha? Sui, vamos acompanhar a Sui aqui para ver o que está acontecendo. A Sui, que ela entrou na nossa segunda caixinha fractal, né? Ela acumulou por um tempo aqui, fez um padrão de queda mais severo, entrou novamente nessa caixa, que são caixas aqui, né? Que eu vou transformar em uma só a partir desse momento, de alta volatilidade e liquidez, tá? Uma caixa de alta volatilidade e liquidez. Se a gente pegar aqui a Sui nos últimos tempos aí, nos últimos fractais aí semanais, para entender o que está acontecendo com a Sui, galera, a Sui ela tá numa tendência muito interessante, tá? Dado aqui alguns meses atrás, setembro de 2024, ela estava custando aqui, gente, 69 centavinhos. Bateu um topaço histórico de mais de 5 dólares. Nesse momento aqui, ela pode estar estabelecendo um movimento aqui de acumulação, principalmente no diário,
para o próximo padrão explosivo. A gente sabe que ela faz padrões simplesmente explosivos, como se fossem paredes, né, explosivas aqui, tá bom? Então ela também tem acompanhamento com o Bitcoin. A gente pode ver o histograma aqui, ó, no histograma do MACD, que ela tá perdendo um pouco de força, porém a gente tem um pré-rompimento aqui da sua linha zero no MACD, tá? Então muita atenção, que se o Bitcoin corrigir mais, a SUI pode tocar nos 2 dólares e 20 centavos novamente, tá bom? Porém, eu acredito que o Bitcoin possa corrigir até um pouquinho mais, mas ele vai ter uma retomada de padrão de alta interessante, tá bom? Agora a gente vai falar da última, que é a Pi Network, que é a que mais está sentindo nesse exato momento, tá? A Pi Network, com diversas especulações sobre mudança no ecossistema, ela teve um padrão de alta bem acentuado, saindo de 57 centavinhos de dólar, chegando no pavio aqui a 1 dólar e 66 centavos. Foi mais de 300% de valorização isso aqui, gente. Isso aqui foi absurdo, tá? E depois ela entregou tudo, né? Entregou tudo aqui, até porque a Pi ela é uma moeda nova no mercado. Eu sei que tem muita gente aqui do canal que está apostando nela, mas a gente leva a Pi como um critério mais especulativo no mercado, né? Tem especulação sobre a listagem da Binance, tem especulação sobre um monte de coisa que pode acontecer no ecossistema, tá? É interessante, até é, mas é interessante a gente pegar em momentos de fundo, compra na mínima, tá? E vende na máxima, tá bom? Belezinha? Tá quase conquistando a mínima da semana do dia 8 de maio, mínima anterior, que é de 58 centavinhos de dólar, e pode ser um bom preço para você se posicionar. Kletter, dá para entrar na Pi agora especulando uma possível valorização? Poderia ser interessante, tá? Aportes aqui, desde que você divida as suas mãos em diversos aportes, tá bom? Não vai entrar de uma vez porque ela pode corrigir um pouquinho mais. Então você entra com um pouquinho aqui, ela caiu um pouquinho mais, você entra com um pouquinho mais, e se ela der um padrão de reversão, um pullback para alta, você vai colocar o restante do seu valor, lógico, com stop bem posicionado para você perder o mínimo possível caso de uma reversão, de uma nova reversão de tendência para uma zona de baixa, belezinha? Então eu queria trazer para vocês atualizações aí. XRP, que está acompanhando o Bitcoin de uma forma bem saudável, e se romper aqui 2 dólares e 12, ela vai provavelmente querer pegar aqui os 2 dólares e 90, 1 dólar e 90 centavos. Pendle também, que se romper aqui, ó, os 3 dólares e 68, possivelmente pode ser uma oportunidade de reentrada bem maravilhosa, tá? E a SUI também, tá? Que se ela perder essa caixa fractal, galera, vai pegar abaixo de 2 dólares e 30 centavos tranquilamente, tá bom? Então fica de olho, ajusta os stops para perder o mínimo possível, tá? Tenta entrar em padrão de reversão de tendência e recuperação para alta, tá? Isso que eu faria nesse exato momento, tá bom? Nada demais, porém a gente precisa traçar algumas estratégias aí para perder o mínimo possível em padrões de correção como o que está acontecendo. Gostou desse vídeo? Não gostou? Deixa seu like, se inscreve no nosso canal. Seu apoio é muito importante. Tamo junto. Valeu, fui.